Você já sentiu algo tão forte que não consegue explicar? Uma presença invisível, mas real, capaz de transformar completamente o seu coração? No final deste vídeo, vou compartilhar um segredo poderoso que pode mudar a forma como você percebe Deus. E talvez seja exatamente a resposta que você estava esperando. Mas antes, pensa comigo. Quantas vezes você já se perguntou se realmente sentiu a presença de Deus ou se foi apenas emoção? A verdade é que existe uma diferença clara, e quando você descobre, nunca mais vê a vida da mesma forma. Então fica comigo até o fim, porque o que vou revelar pode ser a chave para você experimentar Deus de um jeito profundo e verdadeiro. E se esse tema já tocou você, aproveita agora. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque juntos vamos mergulhar em mensagens que podem transformar vidas, começando pela sua. Agora, respira fundo e se prepara, porque a revelação que vem no final pode ser a resposta que você tanto esperava. Você já sentiu algo que não consegue explicar? Uma força invisível, mas tão real que parecia preencher o ambiente ao seu redor e aquecer o seu coração? Talvez você tenha chamado isso de paz, talvez de energia, mas muitos reconhecem que o nome verdadeiro disso é a presença de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar sua forma de enxergar a fé. Você já sentiu Deus de verdade ou apenas achou que sentiu? Essa é uma questão profunda, porque milhares de pessoas ao redor do mundo buscam diariamente essa experiência. Alguns oram e dizem, eu não sinto nada. Outros choram em um culto e acreditam que aquilo foi a presença de Deus, mas depois ficam em dúvida. Será que foi só emoção? E tem aqueles que, em silêncio, sem ninguém por perto, em um momento comum da vida, sentem um toque tão forte que não têm dúvidas. Foi Deus. No final deste vídeo, eu vou compartilhar com você uma revelação poderosa, um segredo espiritual que pode transformar completamente a forma como você se relaciona com Deus e que vai te ajudar a discernir se o que você experimenta é realmente Ele. Mas antes, precisamos caminhar juntos por algumas reflexões. Eu quero que você fique até o fim, porque o que vou revelar pode ser a chave que você está esperando há anos para finalmente dizer: sim, eu senti Deus de verdade. Pensa comigo, quantas vezes você já buscou uma resposta de Deus e não conseguiu ouvir nada? Quantas vezes já orou com toda a sua força, esperando sentir alguma coisa, e no final parecia que estava apenas falando sozinho? Se isso já aconteceu com você, quero que saiba de uma coisa: você não está sozinho. Milhões de pessoas passam por isso. É comum acreditar que sentir Deus é sempre algo espetacular, uma emoção arrebatadora, um arrepio que percorre o corpo. Mas nem sempre é assim. Deus é maior do que nossas emoções. Ele pode, sim, se manifestar em lágrimas, em paz, em um calor no peito, em uma força inexplicável que nos sustenta. Mas ele também pode estar presente de forma silenciosa, profunda, transformadora, sem depender do que sentimos no físico. E é aqui que muitos se confundem. Será que o que senti foi Deus ou só a minha emoção? Em um culto cheio de música, luzes e palavras de impacto, é natural que as emoções aflorem. Você pode sentir alegria, pode se emocionar com uma canção, pode até chorar ao ouvir uma história. Isso não significa necessariamente que Deus não estava ali, mas também não significa automaticamente que aquilo foi a presença dele. O que realmente diferencia a emoção humana da presença de Deus é o que acontece depois. A emoção passa, mas a presença de Deus deixa marcas. A emoção te faz chorar por alguns minutos, mas a presença de Deus transforma sua vida inteira. Quantas pessoas já se emocionaram em um show, em um filme ou até em uma conversa profunda com amigos? E quantas confundiram isso com algo espiritual? Essa é a grande questão. Deus não quer que você viva de dúvidas.
Ele não quer que você fique se perguntando: será que isso foi ele? Será que eu inventei? Ele deseja se revelar de forma clara, pessoal e íntima. Quando você busca a presença de Deus de verdade, não é apenas um arrepio que acontece. É algo que muda sua forma de enxergar a vida. É como se um peso fosse tirado das suas costas. É como se um vazio dentro de você, que nada mais conseguia preencher, de repente fosse inundado por uma paz inexplicável. E sabe o que é mais lindo? Essa experiência não está reservada para pastores, líderes ou pessoas super espirituais. Ela está disponível para qualquer pessoa que deseje de coração sincero, inclusive para você que está aqui agora, assistindo a este vídeo. Até o fim deste vídeo, eu vou compartilhar um segredo poderoso que muitos ignoram. É algo que pode abrir seus olhos para discernir se você já sentiu Deus de verdade ou não. E quando você entender isso, nunca mais vai olhar para suas experiências espirituais da mesma forma. E antes de continuar, já aproveita e deixa o seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão buscando sentir a presença de Deus. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque aqui nós vamos caminhar juntos em direção a uma fé mais viva, mais real e mais profunda. Agora, vamos mergulhar nessa jornada. Quando saiu daquele quarto, a vida dela ainda tinha problemas, mas algo havia mudado dentro dela. Essa foi a presença de Deus. O homem no hospital. Um homem está internado em estado grave. Os médicos dizem que as chances são mínimas. Sua família está desesperada. Na madrugada, enquanto todos dormem, ele abre os olhos, olha para o teto e murmura: Senhor, eu entrego tudo a ti. Se for a tua vontade, me leva. Se não, me dá forças. Naquele instante, uma calma inexplicável toma conta do coração dele. Mesmo diante da dor, ele sente uma confiança que nunca havia sentido. No dia seguinte, começa a apresentar melhora. Independente do resultado, naquele momento, ele experimentou a presença real de Deus, porque a paz que excede todo entendimento invadiu seu ser. A mãe que orava pelo filho, uma mãe preocupada com o filho que se envolveu com drogas, passava noites em claro. Um dia, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu não aguento mais, mas eu sei que o Senhor pode. De repente, um calor suave, como um abraço invisível, envolveu aquela mulher. Ela se levantou fortalecida, mesmo sem ainda ver mudança no filho. Dias depois, o filho tomou a decisão de mudar de vida. Mas antes mesmo disso, aquela mãe já havia sentido Deus sustentando o coração dela. Essas histórias têm algo em comum. Não foi apenas emoção, foi transformação. Emoção pode te fazer chorar, mas só Deus pode trazer paz no meio da tempestade, força no meio da fraqueza e esperança no meio do desespero. O que significa sentir Deus? Sentir Deus não é apenas um arrepio na pele, mas uma certeza no espírito. É como se algo dentro de você dissesse: eu não estou sozinho, eu não estou perdido, eu sou amado. A Bíblia descreve a presença de Deus de muitas formas. Como paz que excede o entendimento humano, Filipenses 4:7. Como fogo que consome e aquece, Hebreus 12:29. Como vento suave que fala no silêncio, 1 Reis 19:12. Como amor que nos envolve e nos transforma, Romanos 5:5. E é exatamente isso que diferencia sentir Deus de qualquer emoção comum. Porque uma música pode arrepiar, mas só Deus pode transformar a alma. Diferença entre religião e experiência real. Muita gente confunde religião com sentir a presença de Deus. Religião pode ser ritual, tradição, prática externa. Mas sentir Deus de verdade é algo íntimo, pessoal, que não depende de prédio, denominação ou cerimônia. Você pode estar em uma igreja cheia ou em um quarto sozinho. Pode estar ouvindo um coral ou apenas o silêncio da madrugada.
O que importa é a sinceridade do coração. Deus não está preso a métodos. Ele se revela a quem o busca em espírito e em verdade. Como identificar a presença de Deus no dia a dia? Talvez você esteja pensando, ok, mas como eu posso saber, no meu dia a dia, se aquilo que eu senti foi realmente Deus? Aqui estão alguns sinais claros. A presença dele gera paz, não medo. Se o que você sentiu trouxe tranquilidade, confiança e esperança, há grandes chances de ter sido ele. Ela traz transformação. Não é um sentimento passageiro. É algo que te impulsiona a mudar atitudes, pensamentos e caminhos. Ela aponta para o amor. Deus é amor. Se o que você sentiu te levou a se sentir amado e a amar mais os outros, isso é dele. Ela permanece mesmo depois da emoção passar. Você pode não sentir mais aquele arrepio, mas continua com a certeza de que ele está com você. Mas deixa eu te dizer algo muito importante. Existe um segredo que muitas pessoas ainda não descobriram sobre como sentir Deus de verdade. É algo simples, mas profundo, que pode mudar completamente a forma como você experimenta a presença dele. Esse segredo eu vou revelar no final deste vídeo, porque antes você precisa entender uma coisa essencial. Sentir Deus não é algo que acontece por acaso. É resultado de uma busca sincera e contínua. E quando essa busca é verdadeira, ele sempre responde. Até aqui, já entendemos que sentir Deus não é apenas emoção, mas transformação. Já vimos histórias que mostram como ele pode se revelar de maneiras diferentes. No quarto silencioso, no leito do hospital, nas lágrimas de uma mãe. Mas talvez você esteja pensando, se sentir Deus é possível, por que eu ainda não sinto? Porque eu oro, busco e parece que nada acontece? Essa é uma das perguntas mais sinceras e mais dolorosas que alguém pode fazer. E a resposta está ligada a um segredo que vou revelar no final deste vídeo. Um segredo que pode abrir seus olhos para perceber que Deus já está mais perto do que você imagina. Deixa eu te adiantar uma coisa. Sentir Deus de verdade não depende de fórmulas mágicas, nem de repetições religiosas. Não é sobre seguir um manual e esperar que algo caia do céu. Mas existe uma chave espiritual que faz toda a diferença. Uma chave que muitas pessoas ignoram e por isso vivem uma fé rasa, baseada em emoções passageiras, sem experimentar a presença real de Deus. Essa chave é simples, mas profunda. E quando você a descobrir, vai entender que sentir Deus não é apenas possível, é inevitável quando você caminha por esse caminho. E é exatamente essa chave que vou te revelar no final. Enquanto esse segredo não é revelado, eu quero te mostrar caminhos práticos para se aproximar da presença dele. Porque sentir Deus é consequência de uma busca sincera. Muita gente pensa que orar é usar palavras bonitas, ensaiadas, cheias de formalidade. Mas a oração que toca o coração de Deus é a sincera, aquela que vem da alma. Quando você fala com ele como quem conversa com um pai, com verdade, com vulnerabilidade, o céu se abre. Não se preocupe com o tamanho da sua oração. Uma frase sincera pode valer mais do que horas de repetições vazias. Vivemos em um mundo barulhento. Celulares, notificações, redes sociais, compromissos. Muitas vezes não sentimos Deus porque simplesmente não paramos para ouvi-lo. O silêncio é um dos maiores aliados da vida espiritual. Na Bíblia, Elias esperava ouvir Deus em um terremoto, em um fogo, em um vento forte. Mas ele se manifestou em um sussurro suave. Se você quer sentir Deus, precisa aprender a se desligar do barulho do mundo e ouvir a voz dele no silêncio. A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é viva. Cada versículo pode ser uma porta para a presença de Deus. Quando você lê com atenção e deixa que as palavras desçam ao coração, é como se Deus estivesse conversando diretamente com você. Muitas vezes, sentir Deus acontece exatamente nesse momento em que um versículo parece saltar das páginas e falar com a sua situação. Não adianta orar,
ler a Bíblia e buscar se, no fundo, não estamos dispostos a obedecer. A presença de Deus se manifesta onde há entrega. Ele não se revela para ser apenas um sentimento agradável. Ele se revela para transformar, corrigir e conduzir. Quando você decide obedecer, mesmo nas pequenas coisas, o coração se abre para sentir Deus de forma verdadeira. A adoração não é apenas cantar músicas. É um estado do coração que reconhece quem Deus é, mesmo quando a vida não está fácil. É olhar para o céu em meio à dor e dizer: Senhor, Tu és bom. É nesse lugar de rendição que a presença de Deus se torna palpável. Agora, é importante entender também o que pode impedir você de experimentar essa presença. Aqui estão alguns obstáculos comuns. Expectativas erradas. Muitos acreditam que sentir Deus é sempre algo espetacular e, por isso, ignoram o simples. Vida corrida demais. Sem tempo para parar, silenciar e buscar, a percepção da presença dele se perde. Pecado não confessado. Não porque Deus nos rejeita, mas porque a culpa e a vergonha fecham nosso coração para ele. Comparação com os outros. Às vezes achamos que só quem chora, cai ou tem experiências visuais está sentindo Deus. Mas ele se manifesta de formas únicas para cada pessoa. Falta de perseverança. Muitos desistem rápido, buscam por alguns dias e já concluem que não deu certo. Mas sentir Deus é resultado de uma caminhada, não de um atalho. Talvez agora você esteja pensando: ok, eu entendi os caminhos e também os obstáculos, mas e o segredo? Qual é a chave para realmente sentir Deus de verdade? Calma, nós estamos quase lá. A revelação vem no próximo momento deste vídeo. E eu garanto, quando você compreender esse segredo, vai perceber que Deus já estava mais perto do que você imaginava. Mas antes de chegar à revelação, eu quero te convidar a refletir. Qual desses pontos práticos você precisa começar a aplicar hoje mesmo? Será a oração sincera, o silêncio interior, a leitura da palavra, a obediência ou a adoração verdadeira? Porque sentir Deus não é algo reservado para poucos escolhidos, é para você. E quanto mais você se abre, mais ele se manifesta. Até aqui, você ouviu histórias, recebeu instruções práticas, entendeu os obstáculos. Mas existe algo que está faltando. A chave, o segredo que pode transformar tudo. E eu quero que você preste muita atenção agora, porque esse é o ponto mais importante de todo o vídeo. O segredo para sentir Deus de verdade é relacionamento. Parece simples, não é? Mas é exatamente isso que muitas pessoas não percebem. Deus não é um sentimento passageiro. Ele não é uma energia que aparece e some. Ele é uma pessoa viva, real, presente. E como toda pessoa, ele deseja relacionamento. É por isso que tantos não conseguem sentir Deus. Eles buscam sensações, mas não buscam relacionamento. Eles querem emoção, mas não querem compromisso. Quando você entende que sentir Deus não é sobre um momento, mas sobre uma caminhada, tudo muda. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que você conheceu uma pessoa incrível em uma festa. A conversa foi ótima, vocês riram, se emocionaram. Mas, depois daquele dia, você nunca mais a procurou. Com o tempo, a lembrança fica vaga, o sentimento esfria e você já não sente mais nada. Assim acontece com muitos que dizem: um dia eu senti Deus, mas depois nunca mais. Isso porque não houve relacionamento. Houve apenas um encontro rápido. Agora imagine outra situação. Você conhece alguém e decide caminhar junto. Conversa todos os dias, compartilha alegrias e dores, confia, constrói. Com o tempo, o relacionamento se aprofunda. Você não depende de grandes emoções para saber que aquela pessoa está presente. Basta olhar nos olhos e já sabe que ela está com você. Assim é com Deus.
Quando existe relacionamento, você sente a presença dele mesmo no silêncio. O que significa ter relacionamento com Deus? Ter relacionamento com Deus é falar com Ele em oração todos os dias, ouvir a voz dele através da palavra, caminhar em obediência mesmo quando não é fácil, confiar nele nas lutas e agradecer nas vitórias. Viver de forma que a sua vida reflita o amor dele. É exatamente isso que abre o coração para sentir Deus de verdade. Sentir Deus é fruto do amor dele. Outro ponto fundamental é entender que sentir Deus não é algo que você conquista pelo seu esforço. Não é uma medalha para quem ora mais ou quem faz mais coisas. Sentir Deus é consequência do amor dele por você. É um presente. E esse presente se manifesta quando você se abre para receber. Você não precisa merecer a presença de Deus. Você só precisa se render a ela. Quando você entra nesse relacionamento, começa a perceber que Deus se manifesta de formas diferentes. Às vezes, em um momento de adoração intensa, quando você sente uma paz tão forte que é impossível negar. Às vezes, no silêncio da madrugada, quando parece que Ele está apenas ao seu lado, sem dizer nada, mas presente. Às vezes, em uma palavra da Bíblia que toca direto no seu coração. Às vezes, em uma circunstância inesperada, quando tudo parecia perdido e, de repente, uma porta se abre. A presença de Deus não se limita a um arrepio ou a uma lágrima. Ela é muito maior. Por que esse segredo é tão importante? Porque sem relacionamento, você pode até ter momentos emocionantes, mas não terá consistência. Você pode até se arrepiar em um culto, mas depois volta para casa vazio. Com relacionamento, você não precisa depender das emoções. Você sabe que Deus está ali, porque o vínculo é real. E sabe o que é mais poderoso? Quanto mais você se aproxima, mais claro fica. É como sintonizar uma frequência de rádio. No começo, o som é cheio de ruídos, mas conforme você ajusta, a voz se torna nítida. Assim é com Deus. Quanto mais tempo com Ele, mais nítida é a presença dele em sua vida. Um chamado à decisão. Talvez até aqui você tenha vivido apenas momentos com Deus, mas não um relacionamento. E é por isso que tantas vezes você sentiu vazio. Mas hoje você pode tomar uma decisão. Não viver mais de experiências passageiras, e sim de um relacionamento contínuo com aquele que nunca falha. E quando essa decisão acontece, você não precisa mais se perguntar: será que eu já senti Deus de verdade? Porque a resposta estará todos os dias dentro de você. Então agora você já sabe o segredo. Sentir Deus de verdade não é sobre emoção, é sobre relacionamento. Quando você busca relacionamento, Ele se revela. Quando você entrega o coração, Ele responde. Quando você escolhe andar com Ele, você descobre que já não precisa viver de dúvidas, porque a certeza da presença dEle se torna parte da sua vida. Agora que chegamos até aqui, eu preciso te fazer novamente a mesma pergunta do início. Você já sentiu Deus de verdade? Talvez, depois de tudo que falamos, a sua resposta seja: sim, já senti. Ou talvez você esteja dizendo: acho que nunca senti, mas agora entendi o porquê. E isso é maravilhoso, porque significa que hoje você descobriu a chave que pode transformar a sua jornada espiritual. O segredo não é buscar emoções passageiras, não é esperar sempre por arrepios, lágrimas ou sensações físicas. O segredo é relacionamento. Relacionamento é o que garante que a presença de Deus não seja algo eventual, mas constante. É o que torna a fé viva, mesmo quando as emoções falham. É o que sustenta a alma quando a vida está difícil. Quando você entende isso, percebe que Deus não é um visitante que aparece de vez em quando, mas um amigo fiel que caminha com você todos os dias. E como isso se traduz no dia a dia? Vou te dar exemplos simples. Quando você acorda e agradece pela vida, mesmo antes de pegar o celular, você está cultivando relacionamento com Deus.
Quando enfrenta um problema no trabalho e, em vez de desesperar, faz uma oração rápida pedindo sabedoria, você está convidando Deus para caminhar ao seu lado. Quando lê um versículo no ônibus e guarda aquela mensagem no coração, você está abrindo espaço para a presença dele. Quando decide perdoar alguém, mesmo sem vontade, porque sabe que isso agrada a Deus, você está se aproximando mais dele. Quando canta uma canção em casa, sozinho, e sente seu coração leve, você está experimentando a presença de Deus de verdade. Percebe? Não é sobre esperar grandes espetáculos, é sobre perceber o extraordinário no simples. Agora, deixa eu te alertar sobre algo sério. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando apenas religião, sem nunca experimentar a presença de Deus de verdade. Elas frequentam lugares, seguem tradições, repetem palavras, mas continuam vazias. E sabe o que é mais doloroso? No fundo, elas sentem que algo está faltando, mas não sabem o quê. É por isso que essa mensagem é tão importante, porque Deus não quer que você viva uma vida de fé vazia. Ele quer que você viva uma vida plena, cheia da presença dele. Então hoje, eu quero te convidar a tomar uma decisão. Não se contente mais com momentos superficiais. Não se contente apenas com emoções passageiras. Busque relacionamento. E você vai descobrir que sentir Deus de verdade é mais do que um arrepio. É ter paz quando o mundo está em guerra. É ter esperança quando tudo parece perdido. É ter força quando você não tem mais forças. É ter amor mesmo quando é difícil amar. Esse é o sinal da presença dele na sua vida. Você pode começar essa caminhada hoje. Não precisa esperar um culto, um evento ou uma música especial. Pode começar agora, exatamente onde você está. Feche seus olhos, respire fundo e diga em sinceridade: Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero sentir tua presença, não apenas como emoção, mas como realidade. Me ensina a ter um relacionamento contigo. Pronto. Essa simples oração, se feita com sinceridade, é o primeiro passo de uma jornada extraordinária. Nunca mais se esqueça, emoções passam, relacionamento permanece. Sentir Deus de verdade não é sobre espetáculo, é sobre intimidade. Ele está aí com você, mesmo agora, enquanto você assiste a este vídeo. E se você abrir o coração, vai perceber sinais da presença dele no seu dia a dia, de formas que talvez nunca tinha notado antes. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Você pode ser um instrumento para que outra pessoa também descubra o segredo de sentir Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero pedir algo muito importante. Deixe o seu like agora mesmo, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar milhares de pessoas que também estão buscando sentir Deus de verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar mais conteúdos que vão fortalecer sua fé, inspirar sua vida e te ajudar a construir um relacionamento profundo com Deus. E eu encerro te lembrando disso. Você não precisa mais viver de dúvidas. Você não precisa mais se perguntar se já sentiu Deus ou não. A partir de hoje, você pode viver um relacionamento real, profundo e constante com Ele. E quando esse relacionamento acontece, a resposta é clara, simples e poderosa. Sim, eu senti Deus de verdade e continuo sentindo todos os dias. Que essa presença seja real na sua vida a partir de agora. Deus abençoe você. Lembre-se, não basta apenas ouvir ou se emocionar, é preciso viver. Por isso, aqui vão passos simples, claros e aplicáveis para cultivar um relacionamento real com Deus. Separe 10 a 15 minutos por dia para falar com Deus. Não precisa ser longo ou cheio de palavras bonitas. O importante é ser sincero. Exemplo: ao acordar, agradeça pelo novo dia, peça direção para as suas decisões e apresente suas preocupações. Escolha um trecho curto, 5 a 10 versículos. Leia com calma, pergunte: o que Deus quer me mostrar aqui?
Anote em um caderno ou no celular o que mais chamou sua atenção. Exemplo: se ler o Salmo 23, pergunte: o que significa Deus ser meu pastor hoje, nesta situação da minha vida? Desligue o celular, a TV e os ruídos. Fique em silêncio por alguns minutos, apenas respirando e dizendo em pensamento: fala comigo, Senhor. Muitas vezes é nesse silêncio que sentimos Deus de forma mais clara. Todos os dias, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Isso abre seus olhos para perceber a presença de Deus nos detalhes simples da vida. Exemplo: agradecer por uma refeição, por uma conversa que trouxe paz ou por um livramento que você nem percebeu na hora. Se sentir no coração que deve perdoar alguém, ajudar uma pessoa ou parar com algo que te afasta de Deus, obedeça. A obediência abre espaço para a presença dele. Coloque uma música de adoração e cante para Deus. Mas lembre, adorar não é só cantar, é reconhecer quem Ele é. Mesmo em dias difíceis, declare: Senhor, Tu és bom. Procure estar em contato com pessoas que também buscam a presença de Deus. Compartilhar experiências fortalece sua fé e ajuda você a perceber que não está sozinho. Durante os próximos 7 dias, separe 10 minutos para orar, ler um pequeno trecho da Bíblia e anotar algo pelo qual você é grato. Eu garanto, se você fizer isso com sinceridade, vai começar a perceber a presença de Deus de uma forma nova e transformadora. Agora chegamos ao ponto mais importante de tudo o que falamos até aqui. O segredo não é apenas sentir algo, não é apenas arrepio, lágrimas ou emoção. O verdadeiro sinal da presença de Deus é transformação, porque emoção passa, mas quando Deus se revela de verdade, a vida nunca mais é a mesma. Emoção pode te fazer chorar por alguns minutos, mas a presença de Deus faz você levantar diferente. Emoção pode te dar um arrepio, mas a presença de Deus te dá uma paz que permanece. Emoção pode durar enquanto a música toca, mas a presença de Deus te sustenta até no silêncio da madrugada. O que realmente confirma que você sentiu Deus? Mudança de vida, quando você decide abandonar aquilo que te destrói e começa a trilhar um caminho novo. Paz interior. Mesmo no meio da dor, algo dentro de você permanece firme, sereno, confiante. Força em meio às lutas. Você descobre que não está sozinho e encontra coragem para continuar, mesmo quando humanamente não teria. Então, guarde isso no coração. Sentir Deus não é só emoção, é transformação real. Se aquilo que você viveu te levou a mudar, a ter paz e a encontrar forças que não tinha antes, pode ter certeza, foi a presença dele. E essa presença não depende de circunstâncias. Ela pode estar com você agora mesmo, aí onde você está, assistindo a este vídeo. Se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir algo muito especial. Deixe o seu like agora mesmo, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar ainda mais pessoas que também estão buscando sentir Deus de verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu vou trazer mensagens que vão fortalecer a sua fé, te inspirar e te ajudar a viver experiências ainda mais profundas com Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque talvez essa seja exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Aqui nós vamos juntos mergulhar em conteúdos que não ficam só na teoria, mas que levam você a sentir e viver a presença real de Deus no dia a dia. Então, já faz parte dessa família de fé e vem caminhar com a gente.